IM 607, Vibrações e Sistemas Mecânicos, Faculdade de Engenharia Mecânica, Unicamp, segundo semestre, 2010, grupo número 32. O nosso trabalho fala sobre vibrações em máquinas agrícolas. Esse trabalho foi dividido em 5 partes: introdução sobre máquinas agrícolas, vibrações em máquinas agrícolas, o corpo humano e os efeitos das vibrações, idealizando o modelo e simulando, resultados e discussões. Desde os primórdios da agricultura, o homem utiliza diferentes instrumentos que facilitam as tarefas agrícolas. Algumas das mais primitivas ferramentas continuam sendo usadas até hoje, pois sua simplicidade e baixo custo as tornaram insubstituíveis. Outros implementos próprios da era industrial permitiram trabalhar grandes extensões de terra com elevados rendimentos. A evolução das técnicas agrícolas determinou a diversificação progressiva dos implementos. O metal substituiu a madeira. Com o desenvolvimento de novas formas de energia, como o vapor, a combustão e a eletricidade, surgiram as máquinas agrícolas, como tratores, colheitadeiras e motosserras, que aumentaram consideravelmente a produtividade rural e transformaram as condições de trabalho no campo. Os tratores a motor de explosão, que usam como combustível a gasolina ou o óleo diesel, passaram a exercer no trabalho rural duas funções principais, como máquinas de tração substituindo bois e outros animais para puxar arados e outras máquinas agrícolas, e como fontes estacionárias de energia, pois, por meio de um sistema de transmissão por correia, consegue movimentar beneficiadoras, cereais, trilhadeiras, moinhos e outros instrumentos. A seguir, podemos ver um trator puxando um arado, um outro trator comercial e um terceiro trator do final da década de 70. Apesar do desenvolvimento tecnológico, vemos que os tratores sobre rodas continuam com a mesma base há muito tempo. Vibrações em máquinas agrícolas. A vibração ocorre em todos os corpos em movimento e tratores não são exceções. É o resultado da interação do veículo com o terreno acidentado, ou pode ser também causado por outras fontes, como por exemplo a potência do veículo vindo do motor. A vibração em tratores durante a operação geralmente superam os níveis aceitos internacionalmente. A maioria dos tratores são equipados com assentos suspensos para reduzir a componente vertical de vibração, mas os níveis ainda são excessivamente altos e há pouco potencial para melhorar ainda mais essa técnica. Uma redução do nível de vibrações pode ser obtida através da introdução de rodas em suspensão, mas torna o sistema complicado e muito caro. A suspensão da cabine é um outro método da redução de vibração. A vibração em um trator de rodas é predominantemente vertical. Existem algumas normas que avaliam a vibração no corpo humano, e são elas a ISO 2631, ISO 5008, ISO 7962, a BS 6841 e a BS 6055. Essas normas servem de base para qualquer estudo que avalie a vibração no corpo humano. A ISO 2631 de 1997 propõe que para estudarmos as vibrações no corpo humano sejam adotados 3 sistemas de referência tendo como base o coração do ser humano. São eles: a posição sentado, aqui podemos ver a posição em pé e a posição deitado. Podemos também considerar o corpo humano como sendo um sistema mecânico heterogêneo. Sendo assim, cada segmento irá apresentar sua própria faixa de frequência natural. Na figura ao lado, podemos ver algumas dessas faixas de frequência. Para o nosso caso, no nosso estudo, nós demos um foco nas frequências naturais da cabeça, da coluna cervical no modo axial, do tórax, considerando os membros internos, os órgãos internos, e das pernas, o sistema que a gente considerou como sendo pelvis e membros inferiores. Essas normas da ISO e BS, elas também dizem que exposição prolongada à frequência de ressonância, elas podem causar alguns malefícios ao ser humano, como por exemplo dores na cabeça, dores nas costas, enjoo, dores nas pernas
e pode causar inclusive hemorroidas ao operador do trator. Aqui já começando a falar um pouquinho sobre a idealização do modelo e da simulação, a norma ISO 7962 de 1987 sugere que para avaliação de vibrações no corpo humano seja utilizado o seguinte modelo, considerando um homem com 75 kg dividido entre cabeça, sendo a massa M1 a cabeça, coluna cervical, a massa M2, ligada diretamente à pelvis e aos membros inferiores, que aqui consideramos como sendo a massa M3, e os demais órgãos, sendo considerados M4. Podemos ver também as constantes de rigidez K1, K2, K3 e K4, que estão diretamente relacionadas à rigidez da cabeça, à rigidez da coluna cervical, à rigidez das pernas e da pelvis, juntamente com os membros inferiores, e à rigidez dos órgãos internos do corpo humano. Nesse slide, podemos ver a tabela com os valores das massas e rigidez para o corpo humano. Aqui foram divididos entre a massa M1, M2, M3 e M4, a massa de cada parte e a rigidez encontrada na literatura, inclusive na norma ISO, para cada região do corpo humano. Essa daqui já seria o modelo que foi adotado para o sistema completo. E aqui temos o modelo adotado para simular o trator, como sendo a massa M5 relativa ao assento, a massa M6 ao chassi e a massa M7 ao conjunto de roda mais pneu. Aqui temos a rigidez que representa a suspensão do assento, a rigidez K6 que seria a suspensão do trator, e aqui a rigidez K7 que seria a suspensão, está relacionado com a rigidez do pneu que fica em contato com o solo. A setinha S aqui, ela está relacionada com o deslocamento do solo, pois no nosso modelo nós adotamos o deslocamento pela base para fazer a nossa simulação. C5 e C6 estão relacionados com o amortecimento do assento e o amortecedor do conjunto de suspensão do próprio trator. Nessa tabela, nós encontramos os valores de massas, rigidez e amortecimento para o trator. Falando um pouquinho agora da simulação, a simulação foi feita utilizando o software MATLAB, a última versão R de 2010, e foram desenvolvidos programas para calcular as frequências naturais do sistema com 7 graus de liberdade e um programa que calculasse o deslocamento de cada grau de liberdade, variando-se a frequência de excitação. Aqui falando um pouquinho dos resultados, nós podemos ver que o nosso programa ele encontrou 14 frequências naturais, o que já era esperado para um sistema com 7 graus de liberdade, sendo que a frequência para o primeiro grau, que está relacionado com a cabeça, deu em torno de 3, para o segundo grau deu em torno de 5, o terceiro grau deu em torno de 45, para o quarto grau deu em torno de 9. O quinto, o sexto e o sétimo grau de liberdade não tem como a gente avaliar, porque na literatura a gente não conseguiu encontrar valores específicos para as frequências naturais do assento, do chassi e do conjunto roda mais pneu. Agora falando mais um pouquinho sobre os resultados, esse gráfico ele apresenta os resultados com os valores que foram apresentados nas tabelas anteriores. Esse daqui seria o deslocamento do primeiro grau de liberdade, que seria o deslocamento da cabeça, e aqui eu acho que não consegue ler direitinho, mas está cerca de 17 centímetros, 0,17 metros, quando a gente está perto da frequência da frequência natural da cabeça aqui, que é em torno de 4, como a gente encontrou lá na frequência natural do sistema. Isso daqui é um resultado muito ruim, pois significa que a cabeça do operador está se deslocando muito, o que vai causar dores de cabeça, dores na coluna e outros problemas de saúde para o operador. Agora aqui foi alterando
Esse é o último resultado que a gente teve de uma última simulação, onde a gente alterou a rigidez K5, que seria a rigidez da suspensão do assento, para 500 Nm, e da rigidez K7, que seria a rigidez do pneu, para 250 kN, ou seja, cerca de metade da rigidez original, que foi encontrada na literatura. Podemos ver que para a mesma frequência, a gente conseguiu reduzir para mais de 1/3 o deslocamento da cabeça do operador. O que seria um resultado muito bom, pois com uma solução prática e fácil, conseguimos reduzir o deslocamento da cabeça, que seria um dos principais elementos aí em questão. Agora, discutindo um pouquinho mais os resultados, as frequências naturais encontradas, elas podem ser comparadas com as da literatura. Então isso mostra que o programa foi feito coerentemente. Os deslocamentos encontrados foram reduzidos quando alteramos alguns parâmetros do sistema. A não linearidade da suspensão foi simulada alterando os valores das rigidez de cada suspensão. Uma outra opção analisada foi a de alterar a rigidez do pneu, e o resultado foi o melhor encontrado. Sendo assim, nós acreditamos que o desenvolvimento de novos modelos de suspensão para o assento da cabine deve reduzir a vibração para o operador. E uma outra solução prática que pode ser utilizada, dependendo das condições de trabalho, é a de diminuir a pressão dos pneus para que a rigidez do mesmo diminua, causando menos vibrações para o operador. Então, esse foi o resultado do nosso trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato. Obrigado.